Olá, turma! Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula aqui de filosofia. E nós iremos tratar de uma temática que já viemos discutindo em vários encontros nossos e que hoje nós iremos contar com a ajuda de alguns filósofos. O que esses filósofos pensavam sobre a ideia do bem e do mal? Mas aí antes eu gostaria de retornar algumas questões com vocês para que todos se situem neste exato momento, independente da sua turma, ok? Então, você vai conferir se no seu livro, na página 12, essa atividade que vai tratar da questão do mito de Midas está toda conferida, toda ok, tudo certinho, tá? Logo após esse mito, vocês são convidados a responderem esse encaminhamento. Eu já dei em aula, mas eu estou fazendo questão de voltar para que todos estejam aqui. Então, você é convidado a responder a questão 1 e 2, que irão tratar sobre o mito de Midas, ok? E aí, antes deste mito, dessa atividade, nós conferimos a ideia do filósofo Diógenes. Diógenes, do qual nos convida, por meio da sua reflexão filosófica, a nos desprendermos de tudo aquilo que é prazer, de tudo aquilo que é bens materiais, para que assim, de fato, o homem faça boas escolhas, o homem esteja em volta daquilo que acreditava ele ser o bem. E ainda se utilizando da dinâmica proposta através do mito de Midas, vocês na página 13 irão se utilizar dessa reflexão divertida para estabelecer uma reflexão ainda sobre a mesma temática. Vocês vão seguir todas as instruções que estão aqui na página 13, bem como o material de apoio que se encontra nas últimas páginas do livro didático de vocês. E mão à obra! Bom, e agora depois de nós termos voltado algumas páginas para conferirmos se estava tudo ok, vamos agora propriamente começar a nossa aula de hoje, que vai trazer o olhar de grandes filósofos que trabalharam sobre essa mesma temática em discussão, sobre o bem e o mal. E nós vamos começar a discutirmos a partir do fragmento do texto do próprio livro de vocês, na página 14. Onde vai dizer que a palavra mal é geralmente associada a um tipo de sofrimento, a um tipo de estado do qual muitas vezes eu e você não queremos passar ou enfrentar e não queremos também que outros dos quais nós nos relacionamos enfrentemos. Mas bem sabemos que o sofrimento é um estado do qual todos nós seres humanos, em um determinado momento da nossa vida, iremos passar e enfrentar. Então a gente sempre relaciona o mal a essa ideia, algo que nos faz sofrer, algo que nos faz deixar triste, algo que nos faz deixar cabisbaixo, sem um rumo, sem um sentido. E aí vai surgir justamente o filósofo do qual nós vamos tratar no hoje, que é Diógenes. E aí Diógenes foi um filósofo do qual nós já discutimos em aula anterior, mas que nós vamos perceber também que ele se encaixa justamente na ideia de vários filósofos da antiguidade que vão dizer que só o verdadeiro sábio era que era capaz de se livrar da dor, do sofrimento, porque ele iria buscar de fato aquilo que eles vão considerar como a ataraxia. E a ataraxia é justamente esse estado de você e eu permanecermos em equilíbrio. E nós só conseguimos de fato mantermos-nos em equilíbrio nos utilizando da própria razão. Então só o sábio, para esses filósofos e para Diógenes, filósofo já discutido anterior, era capaz de fato se desprender e permanecer em um estado de tranquilidade, em um estado de harmonia consigo e com tudo aquilo do qual ele era convidado a estabelecer uma relação. E aí os estoicos, um outro grupo de filósofos, eles irão dizer que o indivíduo que deseja encontrar o seu estado de calmaria, ele não poderia jamais se deixar se abalar pelo sofrimento. E aí na página 16 diz o seguinte: pelas doenças, pela morte ou qualquer outro fato considerado mal pela maioria das pessoas. Isso não poderia fazer com que o indivíduo encontrasse-se em um estado de perturbação. Afinal, acreditavam que todos os acontecimentos eram bons, porque seguiam leis naturais, sábias e corretas. Então, é a capacidade do indivíduo aceitar o seu destino, por mais que ele te cause uma dor, por mais que ele te cause um sofrimento. Lembrando-se que na concepção dos estoicos nada era mal. Tudo que nos acontecia
era para um porquê e um para quê. Então a gente não poderia considerar como algo ruim, como algo danoso. Algo de fato que poderia, até mesmo na experiência mais dolorosa, pode trazer algo de bom para nós. Bom, acredito que para a nossa primeira aula conseguimos atingir o nosso objetivo. Então, recordo-vos que nós hoje nos deparamos mais uma vez com o pensamento de Diógenes e também com alguns pensamentos dos filósofos antigos lá da antiguidade, bem como com os próprios estoicos, que vão nos dizer que, por mais que vivamos experiências dolorosas, nós jamais podemos relacionar isso ao mal, porque até isso pode nos apresentar um estado de bem. E só é capaz de viver esse discernimento aqueles que eles consideram por sábios. Sábios são todos aqueles que conseguem refletir, pensar, viver a experiência da ataraxia, o estado de equilíbrio, ok? Então, gente, vocês bom estudo, confiram as atividades, façam a atividade referente ao material de apoio e também esse Hora de Filosofar, onde vai estar nos provocando com vários questionamentos e aí você vai estar colocando aqui a sua opinião. Frente a essa minha discussão, frente a tudo aquilo que nós já discutimos em sala de aula, você é convidado também a registrar as suas ideias. Hora de você ativar o seu ser filosófico. Até o próximo encontro. Beijo grande.